Todo mundo erra, mas permanecer no erro por séculos e séculos, só algumas pessoas, situações ou escolas tradicionais. Olá, olá, tudo bom? Estamos aqui de volta e o tema de hoje é a respeito de alguns erros que as escolas tradicionais insistem em cometer. Eu quero deixar claro que esses erros são sob a minha ótica, né? Claro. São coisas que me incomodam e que me colocaram na posição de insatisfação em sala de aula, insatisfação em instituições e foram grandes motivadores para que eu pensasse em mudar um pouco o norte da minha profissão, o norte da minha vida e do que eu realmente acredito, né? Então, o primeiro deles é: o mundo está em movimento e a escola está parada. Como assim? Se a gente parar para pensar, o tanto de coisa que a gente já desenvolveu, já descobriu, a gente já tem carro elétrico, nanotecnologia, a gente tem cirurgias que são feitas por robôs, a gente tem a inteligência artificial cada vez mais desenvolvida, inclusive países que tinham cultura tradicional em produção de manufaturados, como a China, por exemplo, em larga escala, estão investindo fortemente em tecnologia artificial. Todo mundo mexendo, todo mundo investindo, o tempo todo tudo mudando, e a escola com o mesmo modelo aqui no Brasil, em geral, trazido pelos jesuítas na nossa colonização. Aquelas carteiras, todas viradas para o mesmo lado, como se só o professor fosse o detector de todo o conhecimento e nós somos meros nada que precisamos desse ser iluminado, senão seremos nadas para sempre. E isso não é verdade. Nós estamos na era da tecnologia, da informação. Se a gente quiser saber alguma coisa hoje, a gente vai aonde? Na internet, no nosso pai celestial chamado Google, que tem todas as respostas. Inclusive, às vezes a gente acredita muito mais no Google do que até mesmo num próprio professor, porque às vezes o professor erra também, né? E o Google, em geral, por mais que tenham páginas que forneçam informações que não são muito confiáveis, ele tudo sabe. Mas a escola insiste em achar que ela tá ali para passar o conhecimento e sem ela o aluno não vai ter conhecimento, mas isso não é verdade. Se hoje você quiser saber todo o assunto do ensino médio, você pode assistir videoaulas no YouTube de tudo e se formar sem ter um diploma, né? Teoricamente. Mas a escola não consegue ver que ela hoje tem que ter um outro papel. Então, no meu ponto de vista, a escola hoje, ela não pode servir único e exclusivamente para passar a informação. Esse também tem que ser um dos papéis, mas não o principal mais. A escola tem que se preocupar em fornecer a única coisa que a internet não oferece, que são as interações interpessoais, que é ensinar o aluno a conviver com o outro, a respeitar o outro, a ser respeitado, a viver em sociedade e também aprender a estudar, mas isso com o outro. Estudar com o outro, aprender com o outro, ensinar o outro, que dentre tantos estudos é uma das formas que a gente mais aprende ensinando. E não simplesmente tratando como se fosse uma linha de produção de alunos, né? Todo mundo sentado, virado pra frente, calado. Eu sou o professor, eu vou falar e eu detenho todo o conhecimento e vocês são burros e não sabem de nada. Quantas vezes vocês, professores, já pararam pra pensar que as coisas que vocês estão falando, seus alunos já estudaram, já viram, já pesquisaram, ou poderiam fazer isso numa facilidade muito maior? Quanto tempo vocês gastam em sala de aula escrevendo coisas no quadro? E vocês, alunos, quanto tempo da vida de vocês gastam copiando coisas que muitas vezes vocês nunca mais vão ler? É um desperdício de tempo tão gigantesco, é uma coisa tão absurda, que se a gente promovesse uma roda de conversa para leitura e troca de opinião com relação àquela informação, a gente teria um crescimento didático muito maior do que todo mundo sentado, olhado para frente, gastando 20, 30 minutos da aula copiando um negócio. E o professor gasta 10 minutos correndo e explicando aquilo. Então,
a escola se manter nesse método é um retrocesso, na minha opinião. Segundo erro que eu vou falar no vídeo de hoje é muito nessa linha também, que a gente precisa dos outros para se desenvolver, só que a escola estimula uma competição exacerbada. A gente vê escolas falando: olha, você tem que estudar agora, porque senão você não vai passar, e o seu concorrente é muito melhor. Essa pessoa que está do seu lado, não ajude-a. Por quê? Porque ela é sua concorrente, ela pode pegar a sua vaga. Que tipo de moral, de cultura, de ensinamento essas escolas estão estimulando para os alunos? A de competição, a de egoísmo, nada de altruísmo, nada de empatia com o outro, nada de faça com o outro o que você gostaria que fizessem também. Imagina a diferença que teria se, ao invés de estimular isso numa escola, as escolas estimulassem a se ajudar, a crescer junto, a você ensinar o que você sabe e você aprender com o outro o que ele sabe. Todo mundo cresceria, geraria realmente uma ideia de união e as pessoas iriam muito mais longe porque elas não iriam pensar no futuro em derrubar o outro, em puxar o tapete do outro em benefício próprio, mas sim em sempre crescer e ajudar o outro a crescer também. E o terceiro erro que eu vou falar hoje, não que eu pense que sejam só 3, na verdade eu tenho uma lista gigante, mas para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai falar só de 3 hoje, é que a gente poda a curiosidade, os interesses, e isso não é só no ensino médio, isso vem desde a infância. Quando os nossos filhos ou os nossos alunos começam a perguntar: o quê? Por quê? Ah, eu não quero fazer assim, eu quero fazer de outra forma. E a gente fala: não, é assim, é desse jeito. Você está quebrando totalmente a ideia de criatividade, inteligência ou ideia de criação da própria criança, do estudante, do adolescente, né? E amanhã o mercado de trabalho pede profissionais criativos, independentes, autossuficientes. Só que tudo isso foi podado até agora. Nenhuma escola incentivou isso. E o mercado está cobrando isso. Só que você também não vai aprender na universidade. Quando que a gente vai aprender? A gente vai continuar sofrendo e chegando no mercado profissional despreparado para isso? Então esses são 3 pontos que eu queria trazer que a gente pensasse a respeito de como as escolas têm tanto ainda para mudar, para entrar num modelo que realmente esteja pronto para o século que a gente vive. Eu espero que vocês tenham gostado. Tragam ideias e insatisfações aqui embaixo nos comentários também. Eu vou fazer vários outros vídeos a respeito de sugestões que eu penso que a escola poderia mudar. E obrigada por assistir esse vídeo até o final. Dá tchau pra mim.